civismo é o título. E o texto é: Passear por el centro de Barcelona, Espanha, de noche implica a ciencia cierta tropezarse con, por ejemplo, jóvenes viviendo en portales y plazas, con alguno de ellos aliviando la vejiga en las esquinas. La orden para la policía local ha sido la de multiplicar la ofensiva contra la falta de civismo, combatiéndose también, por lo tanto, las molestias callejeras que perturban el sueño. Y, aunque no hay milagros, las cifras ya constatan el esfuerzo de este año fue poner un freno. Con respecto a las molestias, ruidos, peleas, músicas a altas horas en la vía pública, las multas se han multiplicado por 4. Las multas por consumir alcohol en la calle superan ya las 5.000 este verano. Muito difícil entender esse texto? Não. Aqui a gente tem, aqui fala da noite de Barcelona, né? No início ele já nos diz onde é que é, no centro de Barcelona, na Espanha. Vou espirrar. Volta, Bria, tem problema? Todo mundo é padrão, normal de ser. De noite implica, então, daí vai dizer que os jovens bebendo, né, em praças, em portais, digamos, seria vias públicas, né, com alguns deles aliviando a bexiga nas esquinas, e aqui vai dizer que a polícia local multiplicou a ofensiva contra essa falta de civismo, combatendo essas coisas que eles fazem na rua. Cacherreira seria nas ruas, cache é rua e cacherreira seria um adjetivo, né? Mas seriam as coisas ruins que acontecem na rua e que acabam perturbando o sono. Tira cacherreira, o que quer dizer? Cache é rua. Molestias cacherreiras seriam é que não tem uma tradução para o português, mas seriam coisas ruins que acontecem nas ruas. Esse cacherreiras é um adjetivo que não se tem no português, mas seria que acontece nas ruas. A gente pode traduzir assim. Que às vezes eu consigo, sabe como? Às vezes está traduzido, essas coisas que eu tenho dúvida, juntando outras coisas que dá continuidade nessa frase. Uhum. Muito bem, exatamente. A gente chama isso de contexto, né? Que por mais que a gente não entenda uma palavrinha, entendendo todo o contexto, a gente consegue entender o que aquele texto quer dizer pra gente. Todo o contexto. E é assim que a gente consegue, então, resolver a questão, exatamente. Então, as cifras, os dados contrastam que o esforço colocar um freio, né? Colocar um freio. Com respeito a... Estás falando? Com respeito às coisas ruins, que seriam os ruídos, as brigas, as músicas altas... Eu não estou te escutando. As multas, então, se multiplicaram por 4. As multas por... Está escutando ela, Lessing? Não, está mudo. Nem eu. Este verão. Esperaram já 5.000 este verão. Agora o enunciado. Olha, não estava escutando. A gente não estava te ouvindo, eu estava muda. Agora estão ouvindo? Sim. Eu acho que caiu a minha internet rapidinho, mas já voltou. Tá. Vou repetir o finalzinho, então, do que eu falei. Com respeito, então, às coisas ruins, ruídos, brigas, música alta em via pública, as multas se multiplicaram por 4 e as multas por consumir álcool na rua superaram já mais de 5.000 este verão. Já tem mais de 5.000 multas este verão, em 2011, que foi publicado esse texto. Agora o enunciado. Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem. Então, para combater tudo isso, os ruídos da música, as brigas, a música alta, ficar bebendo na rua até tarde, também ele diz esvaziar a bexiga em via pública, a polícia de Barcelona tomou uma decisão. E qual foi essa decisão? Letra A. Ela tem aumentado a aplicação de multas. Letra B. Encarcerado os jovens baderneiros. Letra C.
Isolado o centro da cidade, letra D, controlada a distribuição de álcool, ou letra E, proibida a música em alto volume. Qual que vocês acham que é a certa? Acho que a aplicação de multas, né? Eu não lembro ali em cima, não. E tu, assim, qual que acha que é a certa? Eu não li ele, se você ler de novo. Não lembro agora. Mas digamos que eu vou arriscar, né? Essa aí, ó. Tu acha que é a letra A, então, tem aumentado a aplicação de multa? Mas eu não li lá em cima. Olha o detalhe. Ofensiva contra as faltas de civismo. Mas essa é a resposta certa. Foi muito bem. Essa é a resposta certa. Foi muito bem. Porque aqui, ó, aqui no final vai dizer, ó, se a gente ler todo o texto, no início do texto vai dizer o que tem acontecido. Nos diz, os jovens têm bebido em praça, e eles têm aliviado a bexiga nas esquinas, isso no centro de Barcelona. A ordem para a polícia local é multiplicar a ofensiva contra essa falta de civismo, combatendo essas coisas ruins que acontecem na rua, perturbando o sono. E como é que foi esse combate? Aqui no final vai nos dizer, com respeito a tudo isso que está acontecendo, os ruídos, as brigas, a música alta na via pública, as multas se multiplicaram por 4. As multas por consumir álcool nas ruas superaram já os 5.000 este ano, exatamente. Para a polícia combater essa falta de civismo, a polícia de Barcelona, da cidade de Barcelona, então ela tem aumentado a aplicação de multa, que é exatamente o que diz no texto. Não diz nada do texto sobre a prisão de jovens, desses jovens, não diz isso, não diz que a polícia prendeu esses jovens, então essa opção a gente descarta. A letra C, isolado o centro da cidade, também não nos diz nada sobre isso. O que nos diz no centro da cidade é que essas coisas estão acontecendo no centro da cidade, mas não nos fala em isolamento. Letra D, controlada a distribuição do álcool. Também não nos diz isso, só diz que o motivo desses jovens serem assim desse jeito, agirem assim em via pública e não sei o que, é o álcool. Mas a polícia não tem controlado a distribuição do álcool, isso não está no texto. E a letra E, proibida a música em alto volume, a polícia também não proibiu. Diz, aqui no texto diz que acontece música a altas horas na via pública, mas não se diz que a polícia proibiu essa música em alto volume. A única informação que a gente tem no texto é exatamente a letra A, que a polícia aumentou a aplicação de multas para combater essa falta de civismo dos jovens. Porque é brava, né? Ali, no caso, é mais óbvio essa coisa, analisando. Sim. Prender e outras coisas mais, então ficou mais. Foi a primeira, porque aplicar multa é mais. Eu acredito que eu fiquei nessa, tenho quase certeza que eu botei essa aí. Então porque, imagina, tem que prender um monte de gente. Controlar isso aí. Não tem controle, né? Tem que prender. Mas a gente... mulher? O que tu lembrou? O que tu riu? O Lessing falou que tem que prender os jovens. É, isso mesmo. Não, pera. Eu sou jovem que ele não é de festa. Que ele não é de festa, Ele não é festeira. A mãe dele é festeira, mas ele não é. Tem que prender os jovens. Não, pera. Eu sou jovem também. Mas a resposta certa, então, é a letra A. Do texto não nos diz as outras coisas, né? Mas a resposta certa é a letra A e as outras a gente consegue eliminar. Então, essa, ok. Vamos para a próxima questão, a questão número 2, que é uma charge. Não sei se vai dar de enxergar direito, mas eu vou ler para vocês. O Gaturro, que é o gatinho que está com o coraçãozinho na cabeça, ele vai falar: Ágata, estou vivendo um torrido romance com minha maestra, Ruda Vinagrete. E daí a Ágata vai falar: Desculpa-me, e esta sabe que está vivendo um romance com vós? Ele vai falar: Pero, por favor. E continua: Mira, todos os dias le mando uma carta de amor, e esta me la devuelve com marcas de rojo. E a Ágata vai falar: No, Gaturro, são os errores de ortografia corrigidos em rojo.
desse texto. Vou traduzir para a gente entender melhor. O Gaturro vai falar: Agatha, estou vivendo um torrent seria algo incrível, um romance com a minha professora. E vai falar o nome dela, Ruda Vinagrete. Aqui a gente tem a imagem da professora. E a Agatha vai falar: desculpa. E ela sabe que está vivendo um romance com você? E ele vai falar: mas por favor, está fazendo uma interjeição ali. E continua: olha, todos os dias eu mando uma carta de amor e ela me devolve com marcas de rouge. Esse rouge é vermelho em francês. E aqui ela vai falar: no, Gaturro, são os erros de ortografia corrigidos em rojo. Ela vai falar: não, Gaturro, são os erros de ortografia corrigidos em roxo. Então, o Gaturro, ele pensa que está vivendo um romance com uma professora, porque ela escreve sempre em roxo, nos trabalhos, atividades dele, só que não está vivendo um romance porque é a maneira da professora corrigir, ela bota tudo em roxo porque está tudo errado, e bota tudo em vermelho porque está tudo errado. Ele acha que aquilo são marcas de amor. Essa é a charge. Agora, o enunciado. O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nick, que foi quem fez a charge, atinge o clímax dessa intenção quando? O que é o clímax? O clímax seria o ápice do humor, onde a gente consegue ver o ápice do humor ali. Letra A. O clímax, então, o ápice desse humor seria quando? Apresenta, já no primeiro quadro, a contradição de humores nas feições da professora e do aluno. Letra B. Sugere, com os pontos de exclamação, a entonação incrédula de Gaturro em relação à pergunta de Agatha. Letra C. Compõe um cenário irreal em que a professora não percebe no texto de seu aluno sua verdadeira intenção. Letra D. Aponta que Agatha desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora. E letra E. Congela a imagem da Agatha, indicando seu desinteresse pela situação vivida por Gaturro. Se a gente analisar a letra A, apresenta já no primeiro quadro a contradição de humores nas feições da professora e do aluno. Aqui tem a feição do Gaturro, que é um gatinho apaixonado, e a professora, ela tá com uma cara de desinteressada, na verdade. Só que aqui é o ápice do humor, aqui é onde a gente consegue dar risada na charge. O que vocês acham? A minha é a letra D. A letra B ou D? D. D, tá. Ok. Tá, aqui a gente não consegue ver o clímax no humor, né? Não tem um ápice, não tem algo que a gente pare e consiga dar risada. A gente vê que tem feições diferentes, mas não é onde está o ápice do humor aqui. Então a gente descartaria, exatamente. Na letra B, sugere, com os pontos de exclamação, a entonação incrédula de Gaturro em relação às perguntas da Agatha. Aqui o Gaturro, ele vai falar em letra maiúscula e pontos de exclamação, falando: pero por favor, mas isso é para enfatizar o que ele quer dizer. Aí não é o ápice do humor também, ali pode gerar um humor, mas não um ápice, não é ali onde está concentrado o maior índice do humor ali. Ele só está querendo enfatizar o que ele quer dizer. Letra C. Compõe um cenário irreal em que uma professora não percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção. É um cenário irreal, que a professora, ela não percebe a intenção do aluno, mas esse não é o ápice do humor. O humor não está nisso, não está nessa ideia de que a professora não percebe a intenção do aluno. O humor está justamente no lado oposto. O humor está no Gaturro achar que a professora vive um romance com ele e a Agatha desconstruir essa ideia. O humor está nisso. Então essa a gente descartaria.
Vamos ver a letra E, então, já que o Lessing acha que é a letra D. Congela a imagem da Agatha, indicando seu desinteresse pela situação vivida por Gaturro. Congela a imagem da Agatha, indicando seu desinteresse pela situação vivida por Gaturro. No último quadrinho, a Agatha não está desinteressada. Não nos mostra isso. Ela só diz o que está acontecendo de verdade para o Gaturro, que aquelas marcas não são marcas de romance, sim marcas de amor. Então, essa opção a gente descartaria também, porque não é aí onde está o ápice do humor. O ápice do humor, o clímax está justamente na letra D. Aponta que Agatha desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora. Essa é a resposta correta. Por quê? O Gaturro tinha uma ideia de que a professora vivia um romance com ele, porque ela marcava lá o caderno dele, as provas e tudo mais, em vermelho. E daí ele achava que aquilo eram marcas de amor, só que a professora estava, na verdade, corrigindo os erros de ortografia dele, que ela corrigia em vermelho. E a Agatha vai desconstruir essa ideia inicial do Gaturro a respeito das reais intenções da professora. Então, essa realmente é a resposta correta, porque é aí onde está o clímax do humor. É aí onde acaba a tirinha, que é no último quadrinho, quando a Agatha fala: No, Gaturro, são os errores de ortografia corrigidos em rojo. Então, ela desconstrói essa ideia. Ela fala: Não, Gaturro, isso são os erros de ortografia que são corrigidos em vermelho. Não, ela não está vivendo romance contigo. Ela só está corrigindo o teu texto pela prova. E aí onde está o humor da tirinha. Exatamente. Então, a D é a resposta correta. Alguma dúvida? Vou passar para a próxima. Vou passar para a próxima, então. O áudio está desligado. O meu áudio? Não, da minha mãe. Ah, tá. Ela está tentando falar? É que ela tá falando, mas esqueceu de ligar o áudio. Eu não tinha ligado o áudio. Eu estava falando sozinha aqui na cozinha, por isso que estou lá. Não, eu não tinha ligado o áudio. A mania que eu tenho de ligar e desligar o áudio. Assim, ó, essa eu não lembro qual é que foi que eu coloquei, porque todas elas no simulado estava horrível de conseguir ler, sabia? A tirinha não dava de ler? Eu estava acho que no computador, até agora meu computador estava estragado, e eu não teve como abrir a imagem, assim, sabe? Então ela estava bem pequenininha, estava horrível de entender o que estava escrito. Tipo assim, essa aí eu devo ter atirado, assim, imaginado mais ou menos, alguma coisa assim, sabe? Essa aí eu não lembro o que foi que eu botei. Ai, que pena. Uma Eu botei pena duas tirinhas, não sei se é outra da questão 4 também. Deve ter ficado ruim de ver. Não, mas o simulado está aí para a gente testar, né? Que bom a gente testar agora. Ai, meu computador estragou, que nojo. Aí o meu tava ruim também esses dias. Não, o meu foi a tela mesmo. Não funcionou mais? Não, eu tô com 2 aqui com a tela estragada. Só tem que mandar botar outra tela, né? Ou então comprar outro novo. Prestação, né? Fazer uma prestação e comprar outro novo, ou mandar colocar outra tela. Agora os preços estão lá em cima, né? As empresas aproveitam. Não sei te dizer, porque nem tem. Olha, eu acho que sim. Eu nem tenho saído pra rua, guria. Tem que comprar em loja online agora. Tem tudo aqui, tem o frete, né, que tem que pagar, então tem que ter cuidado com isso, porque às vezes o preço do notebook é bom, só que a gente vai ver o frete é mais caro que um outro, né, tem que cuidar a questão do frete também. É bem assim. Vou continuar a questão 3. Vamos passar por coisa. Vocês estão assim, ó. A Lulu acertou a primeira, o Lessing a segunda e a terceira os dois vão acertar. Já deu o aviso dos 40 minutos, mas acho que em 10 minutos a gente consegue fazer essa e depois a gente faz as outras duas. La cueca chilena. Não é cueca, hein? É cueca. La Sim, mas não é cueca mesmo? Não. La cueca. Não, La cueca é uma dança.
Ah, mas tem a cueca virada que a gente degusta aquela Que uma massinha, uma massinha. A massinha, ela é assim, cueca virada, sabe? Já tá, canta. eu, hein? Não sei do que tá falando. La cueca, la dança. Ah, é uma dança nacional do Chile. Exatamente, é uma dança. La cueca es la danza nacional de Chile, la protagonista de las celebraciones y festividades criollas. Su origen no está claramente definida, ya que investigadores la vinculan a culturas como la española, africana, peruana, así como también a la chilena. La rutina de esta danza encuentra, según algunos folcloristas, una explicación zoomórfica para provenir de la cloaca, concepto con el que se hace referencia a los movimientos que hace una polla cuando es requerida por el gacho. Es, por ejemplo, que el rol del hombre en el baile se asemeja a la rueda y al entusiasmo que pone el gacho en su conquista amorosa. La mujer, en cambio, sostiene una conducta más defensiva y esquiva. Então, a cueca é uma dança nacional do Chile, é protagonista das celebrações e festividades crioulas. Sua origem não está claramente definida, já que os investigadores vinculam a culturas como a espanhola, a africana, a peruana e também a chilena. Então, sua origem ainda não tem uma definição. A rotina dessa dança encontra, segundo alguns folcloristas, segundo alguns deles, uma explicação zoomórfica por provenir, por vir da cloaca, que é um conceito em que faz referência aos movimentos de uma galinha quando é requerida por um galo. É por isso que o papel do homem no baile se assemelha à roda e ao entusiasmo que põe o galo na conquista amorosa. A mulher, ao contrário, tem uma conduta mais defensiva e esquiva. É isso que o texto nos diz. Agora ele vai nos perguntar. Todos os países têm costumes, músicas e danças típicas, que compõem o seu folclore e diferenciam a sua cultura. Segundo o texto, na cueca, dança típica do Chile, o comportamento e os passos do homem e da mulher estão associados. Letra A, a postura defensiva da mulher. Letra B, a origem espanhola da dança. Letra C, ao cortejo entre o galo e a galinha. Letra D, ao entusiasmo do homem. E letra E, ao nacionalismo chileno. Letra C. Letra C. Olha, mas vocês estão... Parabéns, hein? A letra C. Mas vamos ver as outras pra gente discutir. Claro, eles já não sei se já vocês dançando, eles sacodem os braços assim como se fosse uma galinha, sabe? Os homens. Será que não é porque o texto tem umas 5 palavras de galinha? Aí o texto. Bastante. Essa eu lembro. Foi a C. Aqui vai nos perguntar, né? A dança típica do Chile, o comportamento e o espaço do homem e da mulher estão associados. O comportamento da mulher está associado à postura defensiva, a gente tem aqui, mas ele nos pergunta o comportamento e os passos do homem e da mulher. A gente tem que ver os dois. O comportamento do homem não está relacionado à postura da mulher, mas a postura da mulher é essa na dança. E a postura da mulher não está relacionada ao entusiasmo do homem, mas a gente tem isso na dança. A gente tem o entusiasmo do homem, na dança a gente também tem a postura defensiva da mulher, que vai dizer lá no final, né? O papel do homem no baile se assemelha à roda e ao entusiasmo que põe o galo. E a mulher tem uma conduta defensiva e esquiva. A gente não sabe qual é a origem espanhola da dança, a gente não sabe. Porque aqui no início vai dizer sua origem não está claramente definida, né? E também não diz respeito ao nacionalismo chileno. Não seria essa a resposta correta. A gente tem aqui que o conceito com que ele faz referência nos movimentos
É o mesmo conceito da galinha quando é requerida por um galo. Então, seria o cortejo entre o galo e a galinha. Exatamente, essa é a resposta certa. Muito bem. Agora, a questão 4. A gente tem 4 minutos. Não sei se vai dar para. Mas vamos nisso. A questão 4. O filho vai falar para a mãe: Mamá, mi Mercúrio sabe a pescado. E a mãe vai falar: Come e caixa, ou não tendrás dioxinas de postre. O filho vai falar para a mãe: Mãe, no meu Mercúrio tem peixe. E a mãe vai falar: Come e fica quieto. Senão não terás dioxinas de sobremesa. Dioxinas é uma substância tóxica. E no início o filho vai falar: Mamãe, meu Mercúrio tem pescado. O que é esse meu Mercúrio tem pescado? É quando a gente quer falar sobre uma coisa, tipo assim, a gente fala: tem arroz nesse sal. A gente fala assim: tem arroz nesse sal quando a gente quer dizer que tem muito sal naquele arroz. Parece que era para ter só sal, e daí colocaram um pouquinho de arroz ali. Quando está muito salgado, existe essa expressão: tem arroz nesse sal, quando a coisa é muito salgada. E a mesma coisa que o filho vai falar aqui: tem mercúrio no meu peixe, quer dizer que tem muito mercúrio naquele peixe. E daí o enunciado diz: essa charge tem a função de denunciar ironicamente ou a. Ela denuncia a rebeldia dos filhos em relação à alimentação, a contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade, a inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual, o autoritarismo das mães na escolha da alimentação dos filhos e a falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições. Qual que vocês acham que é a correta? Na realidade, todas estão corretas, né? Se para pensar, todas elas têm alguma coisa a ver. Tem uma que é a mais correta. Sim, uma mais correta. A D. A B? Será que é a B? Eu disse D. D? Ah, tá. Será que é a D? Ó, vamos analisar uma por uma. Não vale, ele pensou em mim. Não vale. Ele só quer massa, pizza. Pastel. Não vale. Espaguete. Tem problema com massa, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Letra A. Essa charge tem a função de denunciar. Ela denuncia, ironicamente, a rebeldia dos filhos em relação à alimentação. O filho está rebelde e não querer comer a comida? Seria essa a denúncia da charge? Olha, eu acho que essa não é a denúncia principal da charge, a rebeldia dos filhos em relação à alimentação. E eu acho que essa não é a principal. Porque tem a função de denunciar. Qual é a denúncia principal dessa charge? É o sal, né? É o tempero, o sal, é mais uma coisa do que outra. Então, o mercúrio, ele não é um tempero. O mercúrio, ele é uma substância... É a substância que contém o peixe. Exatamente. E também, dioxinas, ela é uma substância tóxica. Então, na verdade, a denúncia é exatamente essa. É essas substâncias que a gente encontra nos alimentos. Letra B. Contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. Para mim seria essa, né? Contaminação. Exatamente. Essa é a resposta correta. A contaminação... Ai, vai acabar nessa... Eu acertei lá, então. A contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade.